Antes de começar o vídeo, mais uma divulgação aqui do meu livro em coautoria com o Thiago Garrido, A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Já está em segundo na Amazon, na categoria eleições, para compreender as eleições. Já está nas livrarias, tá? É um livro que trata de todas as eleições presidenciais ocorridas no Brasil de 1989 até 2022, portanto, 9 eleições presidenciais, com base em pesquisas, dados de pesquisas eleitorais. Você que gosta de política vai adorar o livro, tá? O que esse vídeo trata da falta de inteligência de Ciro Gomes? As pessoas dizem, não, Alberto ofendeu, chamou de burro, né? Não, não se trata. Então não é burro. Ciro Gomes não é burro. Ciro Gomes falta-lhe inteligência. É nécio, né? A mesma coisa, olha, e não tem esse negócio de... Né, essa avaliação que eu tenho, a avaliação que eu vou explicar aqui. Dilma também se categoriza assim também. Né? O que você tem que exigir? Qual é a inteligência que se exige de um político? Você acha que se Ciro Gomes fosse realmente inteligente, ele teria queimado as pontes com o PSDB? Ciro Gomes foi do PSDB, foi ministro da Fazenda. Não é pouca coisa ser ministro da Fazenda do governo Itamar. Aí foi preterido para o cargo de ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique e aí brigou. Você acha que isso é inteligente ou isso é burro? É nécio, né? Para um político, não para um matemático, não para um acadêmico, para um político. Que tipo de inteligência se exige de um político? As pessoas dizem, não, o Ciro Gomes é muito preparado, ele vai lá, fala, escreveu um livro, pendidor. Cara, numa boa, né? Você pede encomenda para alguém escrever, né? Essas ideias estão aí, né? Ele não inventou nada, né? Estou preparado, tenho um diagnóstico de país. Cara, milhões de pessoas no país têm um diagnóstico de país, né? A questão não é essa. Se ele fosse preparado, ele não teria queimado as pontes com a direita. Se ele fosse preparado, ele não teria recorrentemente queimado as pontes com a esquerda. Vamos pegar alguém inteligente que faleceu tragicamente, Eduardo Campos. Ciro Gomes, se fosse inteligente, estaria repetindo, não hoje, já estaria repetindo na eleição passada, né? O que fez Eduardo Campos? Eduardo Campos, de um estado menor, do Nordeste, menor do ponto de vista eleitoral, né? Um percentual pequeno de eleitores nacionais, não é São Paulo, não é Minas, não é Rio de Janeiro, fora, digamos assim, da região mais populosa do país, a própria Bahia, né, o quarto colégio eleitoral. Então, Eduardo Campos e Ciro Gomes, Pernambuco e Ceará, ambos do Nordeste, ambos de estados pequenos do ponto de vista eleitoral. E ambos, né, tentando ocupar o campo da esquerda, depois que Ciro lá rompeu com o PSDB, ambos tentando ocupar o campo da esquerda e ambos tendo como principal protagonista, como grande protagonista do campo da esquerda, o PT. Eduardo Campos, inteligentemente, nunca brigou com Lula e nunca brigou com o PT. Ele se colocou naquela eleição, 2014, colocou o nome dele, sem brigar com o campo que ele decidiu ocupar, e estava lá, se colocando. Poderia, morreu, nunca vai saber, a gente nunca vai saber o que aconteceu, o que aconteceria, mas poderia ter ganho aquela eleição, poderia ter ido para o segundo turno, não poderia, ficaria em terceiro, prestigiado, respeitado por Lula, com trânsito com Lula. Isto é inteligência. Agora, Eduardo Campos não tinha um PND escrito, não ia para o debate e aí os acadêmicos da economia, mestres e doutores em economia, dizem, como ele é bem preparado. Não se trata disso. Isso é uma grande bobagem. É uma coisa, uma visão de sociedade de bacharéis, sociedade elitista. Brasil. Vocês sabem que há muito tempo atrás eu procurei bom senso em inglês. Procure bom senso em inglês. Não existe good sense em inglês. Não existe esse termo. Em inglês é common sense. Senso comum e bom senso é a mesma expressão. Senso comum, common sense. Bom senso, common sense. Né? O senso comum é o bom senso. É uma maneira de interpretar isso. Nós não. Sociedade elitista tem um termo para senso comum e tem um termo para bom senso. Né? Ciro ataca o senso comum e ele acha que ele tem bom senso. E essas pessoas que o avaliam como qualificado, como bem preparado, acham que ele tem bom senso. Só que ele não tem.
Se ele tivesse, ele não brigaria com todo mundo. Brigou agora o presidente do PDT de Minas Gerais, abandonou a presidência do PDT, irritado com Ciro Gomes. Ciro Gomes simplesmente, ninguém quer conversar com Ciro Gomes. É rejeitado por todos. Muita gente descobriu quem é Ciro Gomes no debate que ele fez com um humorista, com o do Vivier, Gregório do Vivier. Ali não tem nada de novo. É o mesmo Ciro Gomes de sempre, só ficou explicitado. Ele ficou pelado ali, mas é o mesmo cara de sempre. Burro para a política. Não tem a menor dúvida. E burro nesse sentido. Falta-lhe inteligência. Que inteligência? A inteligência exigida para a atividade que ele se propôs fazer, que é a atividade de político. Ele é despreparado nesse sentido. Ele não tem inteligência política. Dilma não tinha também, senão não teria caído. Collor não tinha, senão não teria caído. Ciro não tem, sequer vai chegar lá. É claro que você pode chegar sem inteligência, tá aí Bolsonaro. Na prova de Napoleão tem uma frase famosa. Napoleão disse que a burrice não é um obstáculo para ter sucesso na política. E é verdade isso. Estamos nós aqui fazendo vídeo de Ciro Gomes, terceiro colocado. A burrice não é um obstáculo para ser o terceiro colocado em várias eleições que ele disputou. Nesse sentido, não é um obstáculo mesmo para algum relativo sucesso na política. Mas ele não tem nada, é um mito acreditar que Ciro Gomes é bem preparado e é inteligente. Ele não é. E agora isso, que é algo que sempre foi muito claro para mim, olha, tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade em lidar, é com burrice. Eu acho uma coisa muito irritante, algo que sempre foi muito claro para mim, agora está ficando claro para outras pessoas que votavam em Ciro, que deixaram de votar em Ciro. E ele, do jeito que ele está indo, até a eleição, outubro, falta tempo ainda, ele vai perder muito mais voto, porque ele só faz bobagem. Repito, a comparação com Eduardo Campos é muito elucidativa. Eduardo Campos, sim, tinha inteligência. Eduardo Campos, sim, era preparado, com a mesmo percentual de votos, etc., mas estava plantando na direção certa, sem se indispor e sem queimar pontes. Político não queima pontes. Em outras áreas, o militante pode queimar pontes. O militante até deve, em muitos casos, queimar pontes. Cada um ocupa um papel na sociedade. Dependendo do papel que você ocupa, você tem que ter discernimento. Max Weber tem algum lugar aqui, o livro A Política como Vocação. Max Weber chama atenção lá na Política como Vocação que o político tem senso de proporção, na tradução, que, enfim, eu li, senso de proporção é o quê? Discernimento. E ele diz isso é muito exigente para com uma pessoa, porque ao mesmo tempo, diz Max Weber, um político tem que ter emoção, tem que estar movido pela paixão, mas ao mesmo tempo ele tem que ter discernimento, senso de proporção. Você está exigindo duas coisas que entram em conflito. E os grandes políticos têm essas duas coisas e as utilizam de maneiras alternadas, de forma alternada, dependendo da situação. Ciro não tem. Ciro pode ter emoção, esbraveja, fala, sei lá, impropérios, mas não tem o menor discernimento. É nesse sentido que ele é despreparado, é nesse sentido que ele é nécio, é nesse sentido que falta-lhe inteligência. É exatamente nesse sentido que a gente pode dizer ele é burro. Ciro Gomes é burro. É um mito que ele seja um sujeito qualificado e bem preparado para aquilo que ele exerce. Sei lá, talvez essas características que ele tem aí sejam úteis em outras áreas, não sei, Mas na política, ele não tem utilidade nenhuma. Essa repetição, veja só, o que é Lula para alguém de esquerda? Lula é um grande símbolo, é mais do que isso, tá? Mas é um grande símbolo. Todas as atividades que nós fazemos, existem coisas que nós sacralizamos. Na nossa casa, a higiene na cozinha é algo sagrado. Então, o mundo inteiro ele é povoado pelo sagrado. A gente nem percebe, mas a gente se guia assim. Para um militante de esquerda, para um eleitor de esquerda, Lula é algo sagrado, não se ataca Lula. No momento em que, eu não estou dizendo que Lula efetivamente seja sagrado, eu estou dizendo que as pessoas o veem assim. Então, no momento que Ciro Gomes vai lá e ataca Lula, ele está atacando o que para aquelas pessoas é sagrado. Obviamente vai ter a rejeição dessas pessoas. Você acha que alguém que faz isso é inteligente? Francamente. Põe a mão na consciência e avalie isso. Obviamente que não. Ciro Gomes é um burraldo, como minha mãe sempre dizia, aquele fulano lá é burraldo, ele é burraldo. Olha,
Concluindo o vídeo, chamo de novo a atenção, A Mão e a Luva, o que elege um presidente, o livro publicado pela editora Record, Alberto Carlos Almeida e Tiago Garrido, já está em segundo lugar na categoria Eleições da Amazon, né? Isso significa que as pessoas estão lendo, gostando e fazendo propaganda boca a boca. Faça você também. Compre o livro, leia e divulgue para os amigos para você entender melhor o processo eleitoral.